Olá, está no ar mais um vídeo aqui do Espaço Integrar. Eu converso hoje com a psicanalista Patrícia Rosário sobre ansiedade, esse mal aí do século, né, Patrícia? Exatamente. Se a gente for pegar a origem da palavra ansiedade, ela vem do latim, ansietas, que significa preocupação, angústia, perturbação. É a mesma coisa que medo? É muito parecido, eu vou te explicar. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do ser humano, né? Então, diante de uma expectativa ou diante de uma ameaça, o meu corpo desencadeia um sinal de alerta, Sim. Que é entendido como ansiedade. As pessoas tendem a confundir a ansiedade com o medo, porque assim, a ansiedade ela é útil. O problema é quando ela toma uma proporção que ela começa a atrapalhar a vida do indivíduo. Por exemplo, o medo. Tanto a ansiedade quanto o medo, elas são reações aversivas a uma determinada ameaça. Mas o medo é uma emoção primária, diante de algo real. Por exemplo, me deparei com um leão. Eu sinto medo. É uma coisa pontual, é uma ameaça concreta. E aí, isso dispara no meu corpo uma série de reações. A ansiedade, ela não é uma emoção primária. Ela é além, ela é distorcida. Porque aí, não é o medo do leão, eu posso sair e encontrar leões. Então, a ansiedade ela é um estado mental, ou seja, do que pode acontecer ou não. E aí a gente começa a entrar nessa esfera e fica sempre com esse sinal de alerta ligado o tempo todo. Que é altamente prejudicial. Que é altamente prejudicial. E como a gente consegue identificar a ansiedade? A ansiedade tem alguns sintomas físicos e psicológicos. No corpo, a gente percebe palpitação, dor no peito, falta de ar. A gente começa a ficar com a respiração muito ofegante. Algumas pessoas apresentam diarreia, dor de barriga, tensão muscular, boca seca, tremores nas mãos e nos pés. A mão começa a ficar muito fria. Então, é claro que existe um conjunto, né, de fatores, mas esses são alguns sinais da ansiedade no plano físico. Sim. E no plano psicológico, a gente começa a ter preocupação excessiva. Então eu tenho um problema ou um desafio a cumprir e eu vou enxergá-lo com uma lente de aumento, ele muito maior do que de fato é. Então isso me gera uma preocupação constante e aí eu estou sempre preocupado com tudo e não consigo identificar o porquê. O ansioso, muitas vezes, ele não consegue identificar o porquê da preocupação. Por que da crise de ansiedade? Porque ele está preocupado com tudo o tempo todo, de coisas que nem podem acontecer, podem vir a não acontecer. Entende? Sim. Isso aí ele pode virar até uma crise de pânico com a ansiedade? Sim. A ansiedade, se ela não for tratada, ela pode, né? A gente não vai afirmar que vai, claro, mas ela pode, dependendo dos casos, evoluir sim para um transtorno obsessivo compulsivo, para uma crise de pânico, para uma depressão, para fobias. O que é a fobia? É o medo exagerado de algo, né? A fobia de barata é um medo exagerado, desproporcional com relação a algo. Então, ela tem que ser tratada. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, sabia? Nós temos uma média de 3 vezes maior que a população mundial em ansiedade. Então, assim, a gente precisa realmente cuidar, identificar e cuidar dessa ansiedade. Você que atende aí tantas pessoas como psicanalista, qual é esse mal-estar dessa pessoa ansiosa? Lembrando que, destacando que a ansiedade é importante para você criar, para você impulsionar a vida. Mas qual o mal-estar aí que você encontra nos seus clientes de forma geral? A ansiedade ela é útil. Ela é útil porque é a partir dela que a gente pode fazer diferente. A gente avança do obstáculo, né? Agora, o que a gente tem se deparado muito na clínica, que as pessoas chegam aqui com a sensação de eu tenho medo de ter medo. E elas não conseguem identificar o porquê disso. O que a gente ajuda esse paciente, essas pessoas, existem várias formas, né? Quando eu começo a identificar esses sinais de ansiedade.
O primeiro, gente, é o autoconhecimento. Eu preciso entender por que eu estou tendo esse comportamento, né? O que está me causando esse comportamento? Essa angústia. Algumas outras dicas que a gente dá para pessoas ansiosas é que ela controle a respiração. Porque se eu sei, a partir do autoconhecimento, se eu sei que a ansiedade vai me gerar aquela respiração ofegante, o que o meu corpo acelerada, vai entender? né? Meu corpo vai entender, o meu cérebro vai hiperventilar, ele vai disparar para o meu corpo. É sinal de perigo. E diante de um perigo a gente tem dois caminhos, ou a gente enfrenta ou a gente foge. Né? Então eu preciso parar, me concentrar na respiração, porque aí eu vou dizer para o meu cérebro, essa não é uma situação de perigo. E aí toda descarga hormonal é de bem-estar. Então assim, tem algumas dicas que a gente ajuda os pacientes. Outra, observar seus pensamentos. O que eu estou alimentando? Quais os tipos de pensamentos? Eu tenho alimentado os pensamentos negativos que vão me gerar uma preocupação? Porque a gente sabe que existe um ciclo, né? Os pensamentos geram as nossas emoções, que geram os nossos comportamentos e que terminam nas nossas ações. Então é um ciclo, eu preciso começar a entender. E como que eu vou começar a entender? Existe receita de bolo? Não existe. Eu tenho... A vida, ela não é tranquilinha, né? A gente está sempre passando por desafios. Mas aí quando eu começo a me conhecer, a entender como eu lido com as coisas que chegam a mim, e como eu posso contornar, aí sim eu tenho uma qualidade de vida melhor. E Patrícia, é importante também a gente ressaltar o quanto buscar um profissional pode mudar aí a vida. E até fazer com que as pessoas deixem, né, de tomar remédios, porque muitos buscam esse caminho mais rápido e não o autoconhecimento. Isso, é muito importante aliar a ajuda profissional, né, a ajuda médica com a terapia. Por quê? O médico, através da medicação, de como se encontra o paciente, né, em determinados estados, vai ajudar a diminuir esse sintoma. Né, no caso de uma crise de ansiedade, dando um exemplo. Mas é na terapia que eu vou olhar para a minha história, eu vou olhar para dentro e aí eu vou entender por que eu fico ansioso. E a ansiedade pode gerar depressão? Pode. A gente costuma dizer que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Mas existe um estudo que diz o seguinte: a pessoa deprimida, para ela se tornar ansiosa, é mais difícil. Mas a pessoa que tem essa preocupação excessiva da ansiedade, que é característica da ansiedade, ela começa a alimentar pensamentos negativos sobre ela mesma. Porque eu começo a ficar com medo de ter medo, então eu não saio de casa, porque eu vou evitar situações que vão me gerar aqueles sintomas. E aí eu começo a me isolar, eu começo a ter medo de ir perto de uma multidão. Uma fobia social. Exatamente. E aí isso gera a depressão. Então é muito mais fácil o ansioso se tornar deprimido do que o deprimido se tornar ansioso. Ou seja, busque um profissional de qualidade, converse bastante, que a ansiedade dá para ser controlada e dá para você melhorar a sua qualidade de vida. Com certeza, com certeza. Patrícia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E vocês continuem ligados aqui no canal do Espaço Integrar, que sempre teremos vários assuntos para o seu desenvolvimento pessoal.